bem, prosseguimos com Direto ao Voto, eleições 22, e agora com a participação do pré-candidato do Novo ao governo do Estado, Odair Tramontim. Tramontim, satisfação recebê-lo aqui. É um prazer enorme, muito obrigado pela oportunidade. Satisfação é à nossa. disposição aí. Tramontim quase que pregou uma peça em Blumenau, por muito pouco não carimbou passaporte para o segundo turno. Para o governo do Estado, pode de novo repetir a façanha? Era um cenário que tinha reeleição e um monte de caciques, né? E no cenário estadual, o ambiente é muito parecido. Em ambos. Como é que tem encontrado assim, a receptividade do eleitorado, Tramontim? Sinceramente, muito acima da média. Muito acima daquilo que eu esperava, porque lá em Blumenau eu já era um pouco conhecido, moro há muitos anos na cidade. E no estado, embora eu seja do oeste, tenho ligação com o sul. Campoerê. Sou de Campoerê, lá do extremo oeste. O sul, a minha família é do sul, meus pais são oriundos do sul e vivo no oeste há muito tempo. Além do seu perfil, tivemos a eleição de Adriano Silva, o único prefeito novo no Brasil. Só que ele ganhou a terceira maior cidade do sul do país. Agora, parece que é terreno fértil em Santa Catarina a proposta do Novo, né? O governador Zema, que é o nosso único governador, hoje o mais bem avaliado do Brasil e a nossa referência lá na eleição de 2020, quando eu, o Adriano e mais 7 outros candidatos, a gente já tinha a referência do governador Romeu Zema. Exato. E o Romeu Zema me disse no encontro que eu tive, fiquei 2 dias no mês de julho lá em Minas Gerais, ele disse: Tramontim, o estado que mais combina com o Partido Novo, característica do Novo, é o estado de Santa Catarina, diversificado na economia, pequeno empreendedor, ou seja, fala... Pequenas propriedades rurais. Então, ele fala a linguagem do Novo que defende a liberdade econômica, a liberdade de atuação, menos Estado, né? Então, o Adriano ganhou essa eleição em Joinville e hoje é o grande referencial nessa minha campanha agora. E é um cabo eleitoral importante, né? Indiscutivelmente. Por quê? Porque o Adriano tem uma aprovação em Joinville de quase 90%. É verdade. Impressionante. Ele recebeu, você acompanha isso? Recebeu o Joinville abandonado pela administração do Udo dele, que é o vice do Moisés. Então, o Adriano, em apenas 1 ano e meio, reorganizou a cidade, deu vida à cidade, devolveu a autoestima, que é muito alta, do joinvilense. E hoje, Joinville transpira Partido Novo. Então, seguramente, com esse exemplo do Partido Novo em Joinville, Santa Catarina vai transpirar Partido Novo. Essa é a avaliação que eu acho. E nos finais de semana ele tem se integrado à sua caravana? Sem dúvida. O Adriano tem, claro, ele tem os limites, né, porque ele é o atual prefeito, mas no período noturno, quando eu vou para Joinville, atividades, ele tem se envolvido porque ele acredita muito, ele é a prova viva de que o Partido Novo, de fato, faz a diferença. E vai ter uma queda de braço lá entre o seu antecessor, que é vice do Moisés, com o Adriano, que tem na sua candidatura a bandeira a ser desfraudada. Quem vai ganhar em Joinville? Não temos dúvida nenhuma, ele tem uma aprovação de 88%. Eu estive em Joinville na Teriam, então, uma transferência? É o que nós acreditamos, né? Porque andei com o Adriano na Expo Gestão, que teve esses dias, na grande feira. Exato. E em cada estande que a gente passava, as pessoas diziam: Adriano, obrigado pelo que você está fazendo em Joinville, né? Devolvendo a agilidade da máquina administrativa, ou seja, fazendo uma administração profissional, que esse é o diferencial do Partido Novo. Né? Agora, é importante vender o seu peixe para o telespectador eleitorado em potencial. O eixo central do programa do Novo é o liberalismo, né? A liberdade econômica, né? Se o catarinense olhar os países que deram certo, a gente tem que copiar os países que deram certo. Claro. São os países que têm liberdade econômica. Então, eu até tenho me surpreendido. Reduzir a ingerência estatal, né? Desburocratizar, diminuir a ingerência, criar espaço para que o catarinense, que é empreendedor por natureza, se desenvolva. Então, até uma coisa bem curiosa, por isso, eu andei pelo estado todo, fiz 18 mil quilômetros até agora, na fase de pré-campanha e agora na campanha. E o que o catarinense pede é o seguinte: deixe a gente trabalhar. Vai lá.
Só isso. Se não quer ajudar, não atrapalhe. Exatamente. E vem ao encontro da matriz ideológica do Partido Novo, que é a liberdade econômica. Então, nós conversamos com o catarinense, olho no olho, a mensagem clara, falando a verdade. E isso é avassalador. É muito fácil fazer campanha pelo Partido Novo. E nessa corrida já inicial pelo Estado, o que percebeu e depreendeu como prioridade em termos de demandas do catarinense? A mais urgente é a da saúde, porque o atual governo deixou a saúde num caos. Nós temos mais de 100 mil catarinenses abandonados em fila de espera. Então, essa é a demanda da mãe, né, do trabalhador, daquela pessoa que está ali sofrendo por não ter saúde. Sobretudo no momento em que o Estado está transbordando dinheiro, é milhão para cá, é milhão para lá, e os nossos hospitais abandonados, as pessoas em fila de espera. Essa é uma pauta extremamente importante que é o calo do catarinense. E a pauta seguinte, que eu acho que talvez seja a mais demandada, é a infraestrutura. Certo. O governo Moisés abandonou o oeste de Santa Catarina. Ele diz aí que 60% das estradas estão boas, ruins ou péssimas. Ao contrário, 67%, segundo a Fiesc, estão ruins ou péssimas, né? E o oeste de Santa Catarina, especialmente para escoamento da mega produção do agronegócio, se ressente muito. Há poucos dias, o pessoal aí do norte me disse, da região ali de São Bento do Sul, que a velocidade média de um caminhão até o porto é de 25 a 30 quilômetros por hora. Carroça. É impossível. Nós voltamos à era das carroças, né? O estado de Santa Catarina tem pouco mais de 1% do território nacional e tem seguramente a pior infraestrutura. O ex-presidente da FETRANSESC, Ari Ramaioli, que é candidato à Câmara Federal, certa feita me relatou o seguinte, Tramontim: saindo lá do sul até o norte, a velocidade média na 101 era 41 km por hora. Exatamente. Ou seja, levava o dobro do tempo para escoar a produção. Sim. E isso tem um reflexo na competitividade, Sem né? dúvida Você sabe, nenhuma. o custo da logística num produto, no mundo é 8%. No Brasil, em torno de 11%. Santa Catarina, 14%. E nós temos um estado que todo o litoral é cortado por portos. Exatamente. Ou seja, a nossa rede portuária é fantástica, precisa ter infraestrutura adequada, né? E você imagina, isso aqui nós temos uma via duplicada, a única grande via duplicada. Você imagina você trazer o frango, o porco lá de Chapecó, de Itapiranga. Outra coisa, 282 é a espinha dorsal rodoviária do estado. E está numa situação calamitosa. Calamitosa, né? Agora, eu gostaria de entender um pouco o seguinte: nós temos aí duas candidaturas de Blumenau, Décio Lima do PT e Tramontim do Novo. Nos debates, inclusive aqui, eu pude perceber que Tramontim, sempre que pode, vai um pouco para cima do Décio. Tem algum contencioso regional, tempo promotor e prefeito, ou é a mesma orientação nacional da confrontação do Novo com o PT? Não, por isso que não tem confronto nenhum, é porque o Décio não está fazendo campanha para ele, está fazendo campanha para o Lula. E eu sou promotor de justiça, eu não consigo entender... Não tem nenhum contencioso não, local absoluto, lá? eu me dou muito bem com ele. A questão é que eu não consigo ouvir a palavra Lula, sabe? O Lula é um presidiário, um descondenado. Então, eu tenho filhos adolescentes, eu não aceito a mensagem que o Brasil pode passar. Então, um pouco excessivo, né? Está colocando o Lula à frente da sua própria candidatura, né? Exatamente. Então, o Lula deveria estar preso e não ser candidato. E alguém defender o Lula, isso, como diz lá no interior, me dá nos nervos, sabe? Verdade. Mas, pessoalmente, me dou muito bem com o Décio, com a esposa dele, eu tenho uma relação cordial com ele. Agora, Tramontim do Vale, o Altófio Vice do Sul, Senado Barbosa Grande Florianópolis, o Adriano, que é o principal cabo eleitoral do Norte. Agora, não tem ninguém do Oeste. Não tem eu. A sua origem. Aí está a engrenagem da composição. Eu não sou apenas nascido no Oeste. A minha mãe mora no Oeste. Os meus irmãos mais velhos, que não tiveram oportunidade de estudar, são agricultores lá na minha querida São Bernardino, Campo Herê. Então, eu transpiro o Oeste, eu vou para o Oeste 4, 5 vezes por ano. Então, eu sou do Oeste, me identifico com o Oeste e vou representar o Oeste de Santa Catarina. Essa é a imagem que nós vamos passar nas eleições. Então, por isso que eu estou muito otimista. Não é um otimismo de eleição, é um otimismo real e, especialmente, Prisco, eu tenho sentido que o catarinense quer novidade. Ele continua a mudar. Continua.
E não aquela mudança de 18? Não, Diferente. Não, aquela mudança de 18 foi uma mudança do desespero, a mudança sem consistência. E o Partido Novo representa a novidade com consistência, de pessoas que não precisam da política para viver, como é o meu caso, o Barbosa, o Adriano Silva e tantos outros, e que se apresentam como perspectiva da política do jeito diferente. Tramontim, sucesso. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. Foi um prazer, muito obrigado. Êxito na empreitada eleitoral. Agradeço. Nós vamos nos despedindo aqui pela televisão, no Direto ao Voto Eleições 22, mas vamos ter um bloco exclusivo no portal SCC10, com Tramontim falando sobre plano de governo. É isso aí. Até o próximo sábado. Muito bem. Odair Tramontim, candidato ao governo pelo Novo, agora nesse bloco absolutamente exclusivo para o portal SCC10. Tramontim, o plano de governo já foi costurado? Foi a quantas mãos? Como é que está isso? O plano de governo é um problema, sabe? Porque a lei eleitoral exige que a gente apresente o plano de governo previamente. Previamente, né? E a campanha é o ambiente para você discutir o plano de governo. E recolher os subsídios, né? O que aconteceu é que eu me antecipei na fase da pré-campanha. Eu viajei o Estado 2 vezes, ouvi as associações comerciais, entidades empresariais, enfim, aquelas pessoas que lá em abril, maio, junho estavam querendo ouvir candidatos. E consegui identificar as principais demandas e aí fizemos um plano de governo factível. O Novo, a condição nossa é não ser mensageiro de ilusões, solucionar problemas antigos com soluções fáceis. Então a gente fez realismo. Realismo. E nesse realismo, o que se desenha? Bom, o principal ativo do Partido Novo é gestão, né? Nós temos um sistema diferente de composição das equipes de governo. A gente faz por processo seletivo. Currículo. Não tem QI de quem indica, por isso que a gente não tem coligação, por exemplo, né? Certo. Que é a forma que a gente tem de fazer a composição técnica. O Adriano, por exemplo, em Joinville, que é a nossa referência aqui em Santa Catarina, recebeu quase 20 mil currículos, analisou os currículos, desde secretário, superintendentes, gerentes, tudo por currículo. Inclusive, uma coisa que é importante ser dito, Prisco, o Adriano manteve 2 secretários da antiga gestão. Ah, não sabia. Manteve. Por quê? Porque a gente quer fazer gestão, não política. Então, 2 secretários do que se diferenciavam e se identificavam com o ideário do Partido Novo, manifestaram interesse, currículo analisado, ficha limpa, foram mantidos. Agora, não só no recrutamento para a montagem da equipe, mas também das candidaturas, né? Para ser candidato no Novo, Não é isso? tem que fazer uma prova. Que é um processo, de alguma maneira, de depuração para que se formem quadros qualificados. É a responsabilidade do partido pela prateleira eleitoral. Né? Aqui, no Novo, jamais teríamos um Tiririca, um Frota, o Kid Bengala, que diz que vai ser candidato. Isso. Então, esses personagens não existem no Partido Novo. E dá resultado, sabe por quê? Dos 8 deputados federais que nós temos... Aliás, um de Santa Catarina. O Gilson Marques, espetacular, exatamente. no Vale do Itajaí. Exatamente. Né? Ele, dos 8, permanentemente estão dentre os 10 melhores do Brasil no ranking dos políticos. Os nossos 9 vereadores, sempre muito bem avaliados. Então, essa responsabilidade do partido com a qualidade do seu candidato dá resultado. Aí o nosso prefeito é o melhor de Santa Catarina, governador. Então, esse quesito é muito importante. E é uma construção para o futuro, mas que vai levar um certo tempo, né, Tramontim? Claro. Por isso que um dos valores do Partido Novo que mais eu gosto é a visão de longo prazo. Eu acho que a nossa política sempre foi trabalhada a curto prazo, né? Sempre pensando na próxima eleição. Nós pensamos na próxima geração. E esse é um ativo extremamente importante que conecta o político do Novo com a sociedade, com o cidadão comum. E tem alguns critérios, tipo, se eventualmente Adriano Silva viesse a desejar concorrer ao governo do Estado, não poderia. Não pode. Tem que terminar completar o primeiro mandato, né? O primeiro mandato tem que terminar. Poderia lá no segundo. Lá no segundo. Mas... Uma vez reeleito, né? E, inclusive, o Novo, para evitar o carreirismo político,
só pode exercer o mandato 2 vezes. Você só pode ser vereador 2 vezes, deputado 2 vezes, porque a gente defende profissionais na política e não políticos profissionais. Sabe que já há muito tempo, Tramontinho, eu defendo eleições gerais de vereador a presidente da República. Mandato de 5 anos sem reeleição. Vá lá, querem 6 anos? Pode ser. Agora, no Legislativo, no máximo 2 reeleições. No máximo 3 mandatos seguidos. No novo, então, são 2. Uma reeleição. Eu acho que é por aí, né? Você acaba com o carreirismo político, a profissão político. Agora, o novo já mostra que é diferente nessa questão do fundão, que é uma bandeira que o candidato tem batido na tecla, até porque é um diferencial, né? Não. É o único partido, né? Não, e até porque, não quero medir as palavras, mas é uma bandidagem o que fizeram com o Brasil. Quase 5 bilhões, Prisco. Se somar o fundo partidário, vai a quase 10. Exatamente. Então, é algo inaceitável um país com tantas deficiências. A BR-470, lá do meu vale, recebeu em 2022 82 milhões. Né? O Novo devolveu 90, 90 milhões. Partido com 8 deputados. No plano nacional, né? Exatamente. Então, o fundão é a maior indecência que o Brasil já experimentou. E o catarinense... É uma excrescência. Eles estão minimizando isso, mas o catarinense percebe isso. Né? As pessoas com quem eu falo dizem, não, eu não voto em quem recebe dinheiro do fundão, porque o fundão, além de ser um assalto ao nosso orçamento, ele significa dizer que a gente paga por ideias que a gente não concorda. Por exemplo... Agora, essa preliminar é muito boa para Tramontim, porque daí só tem um candidato para votar. O único. Não é verdade? Exatamente. E nós apostamos firmemente nisso. Não, e o governo da União alega que não tem recursos para obras, mas tem para o fundão. Hoje eu fui no Hospital Marieta Bornhaus, lá em Itajaí, e aí vendo um hospital mendigando dinheiro, eu falei assim... Quantos milhões vocês resolveriam essa fila de espera? Com 10 milhões, nós eliminaríamos as filas de espera aqui do Marieta. Aí eu vendo que os meus concorrentes já receberam 13 milhões. Então, eles estão literalmente matando gente numa fila de espera. Agora, como fazer a campanha sem o fundão? Como está fazendo Tramontim para se viabilizar? Tramontim dirige o próprio carro, fica em hotel de R$ 98, recebe doações de nossos filiados, porque o filiado do Novo contribui, e as pessoas que gostam do Partido Novo e querem ver o Partido Novo viável, e, sobretudo, que querem demonstrar que o fundão é uma indecência, fazem contribuições. Então, eu faço uma campanha super módica, franciscana, muito franciscana, e nós provamos que isso é viável, por isso. Porque o Adriano se elegeu em Joinville sem fundão. Nas mesmas condições. O Zema se elegeu em Minas Gerais, o segundo estado da federação, sem fundão. Eu quase fui para o segundo turno sem fundão. Então, nós acreditamos na força das ideias e não no poderio econômico. Muito bem. Outra questão que eu gostaria de abordar é a seguinte: o Novo, com esse perfil diferenciado, é um partido que chama a atenção também pelo comportamento dos candidatos nesse processo de seleção, mas alguns colocam o seguinte: o Novo às vezes é meio chato, pouco, exigente demais nas coisas, acaba sendo um partido muito burocrático. Como é que responde a essa questão? Eu respondo de que a gente não corta caminho, Prisco. E isso é muito importante. Quando você começa a relativizar as coisas, é muito fácil você perder a tua linha. Então, nós sabemos que o nosso caminho é mais difícil, mas nós apostamos nele, por quê? Porque nós nos orgulhamos de dizer o que nós temos feito é de excelência. E isso é um ativo extremamente importante, e para quem tem visão de longo prazo, sabe que o cidadão está observando isso, e nós não nos preocupamos. Eles dizem, por exemplo, uma outra acusação, que o partido é partido de rico. Eu sou filho de agricultores. O Partido Novo não gosta de funcionário público, pelo contrário, eu sou funcionário público, e o Adriano em Joinville, esse dado é importante, 65% dos cargos comissionados, secretários, todos... é de funcionários públicos. Então, nós valorizamos o funcionário público. Não se gosta de funcionário público que se joga nas cordas, né? Claro. Vagabundo, eu não gosto de tipo nenhum. Aliás, precisa acabar a estabilidade, né? O Novo capitaneou a reforma administrativa lá no cenário nacional, que não evoluiu. Então, a gente precisa modernizar a gestão pública. Precisa modernizar urgentemente. E o Partido Novo sempre está à disposição para isso.
aliás, Felipe Dávila ajuda mais Tramontim ou Tramontim ajuda mais Felipe Dávila? Eu acho que é uma troca de energias, né? O Ele Felipe já Dávila, veio 4 vezes aqui em Santa Catarina. e você viu como ele saiu bem no debate nacional, muito bem Qualificado. diferente. É até uma pena que esteja nesse ambiente polarizado. Ele formula muito bem. Eu entrevistei aqui durante 20 e tantos minutos e me deixou excelente impressão. Não, nota 10, um candidato nota 10. Eu, evidentemente, defendo o nome dele, ele defende o meu nome. E nós vamos trabalhando junto. Nós fizemos eleição com as ideias que nós temos, divulgando nossas ideias. A gente não fica fazendo conversa mole por aí, simplesmente... Expectativa de uma boa eleição proporcional, como é que avalia, Tramontim? Muito boa, porque nós temos um deputado federal, o Gilson Marques, que tem um trabalho espetacular. Muito bom, um dos melhores de Santa Catarina. O Bruno Souza, seguramente o melhor deputado estadual, concorrendo a federal também, e uma nominata de jovens excelentes candidatos no plano para federal. No plano estadual, nós temos excelentes candidatos também, espalhados pelo nosso... Qual é a contabilidade? Qual é a projeção, estimativa? A projeção... Eleger o quê? Tentar fazer 2 federais e 3 estaduais? Alguma coisa assim? No mínimo isso, mínimo isso. Nós temos, por exemplo, em Joinville, a delegada Tânia Arada também, que vem com uma força muito grande. No Sul temos outros candidatos fortes, no Oeste também temos. Então, a ideia é, no mínimo, 3 federais. A gente imagina que, dependendo como a majoritária sair... né? Porque a perspectiva do desempenho proporcional depende da performance majoritária, especialmente para o governo. Né? E como eu estou bastante otimista, nossa campanha está conversando com a sociedade, nós estamos focados. O Barbosa veio dar um reforço importante, você conhece o Barbosa? Muito qualificado. É um candidato ao Senado extremamente qualificado. Então, nós estamos bastante otimistas. O cenário... Ou seja, para fechar, está ganhando corpo? Ganhando corpo. A campanha? Muito similar à de Blumenau, como eu disse para ti no início. Né? A campanha de Blumenau ela foi demorando até conseguir entrar nos estratos mais simples da sociedade. E hoje eu sinto por onde eu vou. As pessoas dizem, ontem lá em Palhoça, uma pessoa, Tramontim, eu estou contigo. Pessoas que eu não conhecia. E está otimista com a votação de Blumenau, claro. Muito, claro. Blumenau é minha casa. E Joinville... Jaraguá do Sul e hoje Grande Florianópolis, aqui, você disse anteriormente, com o Barbosa, o Bruno Souza, né, a força do Gilson Marques no Vale e o Altoff no Sul, nós estamos muito, muito, muito esperançosos. Odair Tramontim, satisfação desse bate-papo e sucesso. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui contigo e vamos esperar aí para o segundo turno, vão ter mais conversas seguramente. Com certeza, muito grato. E vamos ficando por aqui, nessa nossa conversa inteligente com Odair Tramontim. Você que nos acompanhou nesse bloco exclusivo para o portal SCC 10. E até uma próxima oportunidade.